Bem-vindo ao estudo, deixe seu like, compartilhe entre as pessoas e vamos lá ao estudo de hoje de pecadora a adoradora. Bom, a passagem que iremos analisar já foi de um estudo anterior a esse e esse aqui eu quero mostrar a você uma coisa muito interessante. É o seguinte, é uma mulher que é relatada como pecadora, ela unge os pés de Jesus, chora, enxuga os pés, tá bom? Então, enfim, essa mesma passagem de Lucas, quer dizer, o contexto, né? De Lucas 7,36, você vai ler também em Mateus 26, 6, Marcos 14, 3 e João 12, 2. Então você vai ver lá essa passagem. Mateus, Marcos e João, o nome da pessoa lá é Maria, certo? A Maria, a irmã de Marta, irmão de Lázaro, beleza? Então vamos para cá para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é uma pecadora se tornou adoradora. O texto base vai ser Lucas 7, onde Lucas 7, 36, 37 e 38. Apesar que o texto começa no 36, vai até o 39, mas não vou usar o 39, tá bom? Então vamos lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. 37. Lucas 7, 37. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, se você observar aqui, o Lucas, ele identifica que a pessoa é uma mulher, certo? E conhecida como uma pecadora, tá certo? Então, as características da mulher é uma pecadora. Aí o que acontece? Foi o que ela fez. Estando por trás, aos seus pés, chorando, rogava-lhe com suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Então veja só. Aqui eu tenho uma mini ficha, certo? Que identifica que a mulher é uma pecadora, não se tem a data, tá bom? Não se tem a cidade, nem então o local aqui é na casa do fariseu. A ação que ela fez, o que foi que ela fez? Ela chorava, regava com lágrimas, beijava os pés e enxugava com seus cabelos. Beleza, tudo bem. Então, vejamos. O Shed aqui, na Bíblia Shed, Bíblia de Estudo Shed, na passagem de Lucas 7,37, no rodapé dessa Bíblia, ele coloca lá o seguinte: fica subentendido que ela tenha abandonado a velha vida. Isso ele apontando para João 8,11, que é onde eu vou ler agora. João 8,11. Por quê? Shed diz que essa pecadora é a mesma do João 8,11. Tá bom? Então veja que Shed faz essa ligação. Por quê? Porque ele estudou muito, fez muita pesquisa, ele editou uma Bíblia, então com certeza ele achou muitos elementos para justificar isso. Mas vamos lá. João 8, 1 a 11, trata-se de uma mulher que foi pega com adultério. Jesus estava no templo à noite, era uma terça-feira entrando para uma quarta-feira, mais ou menos às 8 horas da noite, e como é que se diz? Jesus está lá ensinando no templo e levaram a mulher. Quem levou? Os escribas e fariseus. E levaram até Jesus para justamente pegar Jesus com alguma coisa errada, ou sei lá, até para o condená-lo. Mas o que acontece? Quando eles levam essa mulher e colocam lá, a mulher foi pega em adultério, no versículo 8,3 fala sobre isso, coloca ela no centro, lá em pé. Aí no versículo 11 do 8 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo que a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Esse é o momento que Jesus está lá sendo indagado pelos os escribas e fariseus, perguntando a Jesus: além de Moisés diz que uma mulher em adultério tem que ser apedrejada. Aí Jesus se agacha e começa a escrever ao chão. E depois que ele termina de escrever ao chão, ele se levanta e pergunta à mulher:
Ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Aí ela responde. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu. Então veja que Jesus disse assim, ó, nem eu vou te condenar. Mas porém, ele deixa uma coisa bem interessante no final do versículo. Vai e não peques mais. Bom, esse vai e não peques mais é onde o Shed ele identifica essa mulher como sendo a mulher pecadora. Entendeu? Então ele diz aqui, ó, fica subentendido que ela tem abandonado a vida alheia, né? A vida que ela vivia no passado. Então, por que ela abandonou? Porque ela teve um encontro com Jesus no templo. E Jesus deu aquela desempresa que, olha, eu não vou te condenar pelo que você fez, certo? Não vou te condenar. Só que você não pode fazer mais isso que você estava fazendo. Então, aquela mulher, ela foi justamente mudar os seus sentimentos, certo? Ela foi mudada. Por quê? Porque ela teve um encontro com Cristo. Aí vem aquela perguntinha agora. Bom, e quem é esta mulher? Eu já sei que através de Shed, a pecadora é a mulher em adultério. Mas eu não sei o nome dela. Eu não sei. Quem é esta mulher? Bom, não há livro suficiente do passado para poder pesquisar e dizer, olha, essa mulher, o nome dela é tal, o nome dela é X, é Y. Não tem, tá bom? O que é que deve fazer? Como analisar um crime entre as pessoas? Como é que eu analiso um crime que aconteceu entre as pessoas? Letra A, interação entre o criminoso e a vítima. Vou precisar disso, fazer uma interação, certo? B, os elementos recolhidos na cena. Vou precisar de uns elementos lá, o que é que teve na cena do crime. E depois vou classificar o tipo de crime que foi ocorrido. Então isso é para identificar, como analisar um crime entre as pessoas. Beleza? Agora vamos lá. Como é que eu analiso, como analisar dados errados num sistema? Que justamente é a minha área, tá certo? Então essa minha área de desenvolvimento de sistema, para a gente entender o que foi que aconteceu com aquele produto que foi colocado no sistema, a gente precisa saber o que foi que aconteceu com ele. E para saber, a gente vai para a letra A. Quem inseriu os dados? No primeiro momento vai pegar o ponto de partida. Quem inseriu os dados? Beleza, referente a uma pessoa. 2, letra B. De onde ou qual lugar foi inserido? De onde inseriu esses elementos? Esse conteúdo? A partir de qual computador? Beleza? Então a gente precisa ter essas informações raízes para poder analisar todo o percurso. Letra C. Como foi executado, certo? E qual a finalidade? Ou seja, eu vou precisar saber como foi que ele foi executado dentro do sistema e para qual foi a finalidade, para justamente descobrir qual foi a causa do erro do que aconteceu dentro daquilo que foi colocado no sistema. Bom, tem mais informações que eu poderia colocar aqui. Eu só coloquei três para um crime de pessoas e 3 para um sistema. E agora eu venho para a ligação dos fatos dentro da análise. O que é isso? No âmbito histórico, o caso daquela mulher em adultério e a prostituta, Shed já identificou que é a mesma pessoa. Ótimo, porque ele é um editor, estudava 8 horas por dia na Suécia, então ele aprendeu outras línguas, como aramaico, hebraico e outras mais. Então ele conseguiu identificar muitos elementos na Bíblia e colocar o que ele colocou. Beleza? Então, no âmbito histórico, teria que ter muitos livros do passado para eu fazer uma análise, levantar e dizer, olha, o nome dessa mulher é isso aqui. Beleza. Porque alguém está registrando. Flávio Josefo registrou ou não. Então, é uma pessoa que às vezes nos dá muito apoio e muito subsídio para poder saber algumas coisas da Bíblia, que não foi registrado, mas ele registrou. Entendeu? Bom, e se eu não tiver nada disso? Se eu não tiver um âmbito histórico, como é que eu faço para chegar até que seja essa pessoa? Aí vamos lá. No âmbito lógico, ou seja, eu vou partir para a parte lógica. Não que seja isso verdadeiro que eu vou falar, tá bom? Não tomo como partido verdadeiro, tá certo? Mas se eu tivesse que analisar isso dentro de um sistema, eu vou exatamente mostrar isso aí agora para você. Então, no âmbito lógico, certo? Ou seja, eu preciso cruzar os dados e compará-los, entendeu? Eu preciso fazer isso.
Então, eu tenho que cruzar os dados e comparar, certo? Para poder entender onde é que estava a falha, o erro. Então, vamos lá. Vamos entender quem era a pessoa lá, tá certo? Então, eu vou precisar de algum elemento. Qual? Ora, eu tenho o Evangelho João, capítulo 11, 2, que nos dá uma ponte para isso, certo? Ele direciona. Ele diz assim, ó, é aquela passagem que tem de Lázaro que está morto, as irmãs Maria e Marta, e ele começa ali narrando o princípio do capítulo 11, certo? Que ele vai dizer que Jesus veio e ressuscitou a Lázaro, tá bom? Então ele diz assim, ó, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, quer dizer que ele nem relata que estava morto, entendeu? Ó, estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, João aqui dá alguns elementos para a cena do que eu preciso pesquisar. Primeiro momento que ele diz aqui, que eu já frisei, que está em vermelho, o era, o verbo está aqui no passado. Então, como está no passado, eu vou precisar de um texto também do passado. Ou seja, cada vez mais texto antigo, melhor. Ora, o capítulo 12 de João também nos trata sobre esse mesmo assunto aqui. Mas eu não posso olhar para o capítulo 12 de João, porque o capítulo 11 estava sendo montado. E o 12 não estava montado. O 12 não estava ainda realizado. Então eu não posso pular para o 12 e dizer foi esse. Não. Eu tenho que olhar para o passado, como ele está dizendo aqui. Ó. Era a mesma. Então tudo que eu tenho que fazer é a mesma. Aí veja só, subindo aqui. Mateus fala nesse assunto. Marcos fala e João fala. Mas Shed já disse que os três aqui é um só. É a Maria. Beleza. E agora, como é que eu vou fazer saber quem é essa pessoa? O João é que nos dá esse caminho. Por quê? Porque ele diz assim, ó, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então, qual é o texto que João está se referindo aqui no passado? Aí eu vou para Lucas, o capítulo 7, 38, nos dá exatamente isso. Qual? E estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava-os com... Não, aqui é regava-os. Opa, tá errado aqui. Regava-os. Regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Então, o que João está me falando aqui, que enxugar os pés dele com os cabelos, está aqui. Exatamente aqui no Lucas. Lucas é exatamente o texto do passado que ele está se referindo. Por quê? Porque aqui eu estou comparando os elementos. Eu estou fazendo o cruzamento das informações. Eu estou vendo quem é que encaixa com quem. Quem é que encaixa? A proporção de encaixar aqui de acerto é grande. Por quê? Primeiro ele fala do passado. O único texto do passado que eu tenho conhecimento no Evangelho, nos 4 Evangelhos, é Lucas. Porque os outros 3 lá de cima é um texto só que já está identificando como Maria. Então não posso ir para lá porque lá, nenhum daqueles 3 ali, quer dizer, os 2 primeiros, ele não trata desse mesmo assunto aqui, dizendo aqui que ungiu os pés de Jesus e enxugou com o seu cabelo. Não fala que tanto o Mateus como o Marcos, ele diz que ungiu a cabeça. Então, João não está dizendo aqui que ungiu a cabeça. Entendeu? Então eu já não posso nem comparar com aqueles dois, eu posso descartar. Não posso comparar com João, o capítulo 12, porque o capítulo 12 ainda vai ser editado, vai ser escrito por João. Então, como ele ainda ser escrito, eu não posso comparar. Eu tenho que comparar aquilo que já aconteceu, o que já realizou no passado. Então, o único que realizou no passado foi Lucas, capítulo 7. Então, logo, eu vou dizer que, cruzando os dados, não que seja verdadeiro, tá bom? Mais uma vez frisando, não que seja verdadeiro, mas cruzando os dados e comparando, que é o passado, é exatamente Lucas 7, que o texto trata sobre isso. Então, já sei que o próprio João dá nome aqui, ó, esta Maria. Então, segundo João, é Maria, entendeu? Segundo João é Maria. Bom, na parte lógica, tá certo, gente? Não vai levar isso aí como fator verdadeiro, tá bom? Não vai levar isso como fator verdadeiro. A gente precisa de ter, como eu falei, no passado. Ou melhor, como eu já falei, precisa de ter livro histórico que relatar sobre isso. Nesse caso seria Flávio José ou um outro qualquer. Porém, não tem. Então, como o Shed não encontrou,
eu não posso também dizer que é, entendeu? Eu estou analisando na parte lógica, tá certo? Como sou formado na área de lógica, então eu estou indo para esse caminho, tá certo? Então é exatamente isso dentro da parte lógica que qualquer um nessa área iria apontar para esse texto, qualquer um. Porque primeiro que eu estou aqui medindo os elementos, estou comparando, então só cabe a Lucas, entendeu? Então já sei que esta pecadora aqui é Maria. Esta mulher adultério é Maria, porque o João aponta. Como o João aponta, eu pegando o gancho de Shed, que ele diz que esta pecadora é a mulher do adultério, então aqui é o caso que esse elemento é Maria. Aí vamos lá. Maria. Maria qual? Maria, aqui temos a passagem de Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Diz assim o 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Ó, qual é a mulher que vai hospedar alguém em sua casa sem o conhecer, sem o saber? Um estranho. É muito difícil uma mulher. Cabe a um homem hospedar e não a uma mulher. Então, para que isso acontecesse, para que ela hospedasse Jesus, a Maria, por ser sua irmã, que tem aqui, ó, tinha ela uma irmã chamada Maria. Então, essa Maria, que é exatamente a pecadora que teve aquele encontro com Jesus dentro do templo lá, que quando se fala assim, quem tiver a primeira pedra, tire, aquela aqui que Jesus diz assim, vai, não peque mais. Então, ela já aqui já teve um relacionamento com Jesus, já teve a intimidade com Jesus. A intimidade que eu falo é uma pessoa conhecer a outra, certo? Como Jesus conheceu ela. Não é nada de intimidade entre casais, não, tá bom? Então, voltando para cá. Então, como ela teve aquela intimidade com Jesus no templo e conheceu a Jesus, Jesus orientou ela a sair daquele caminho e seguir um caminho certo, esta mulher, com certeza, quando chegou em casa, sendo irmã de Marta, ela relatou, olha, esse Jesus encontrou no templo e disse que eu tenho que sair desta vida a qual eu pratico e tenho que entrar numa vida mais assim apurada, uma vida santa. Então, possivelmente aguçou Marta ao conhecê-lo, a conhecer. Marta ficou ansiosa em conhecer este homem e possivelmente o que acontece? Quando ele está passando, Marta então consegue identificar pelas características que a irmã falou e ela hospeda Jesus na sua casa. Ora, hospedou, o que acontece? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Agora ela começou a passar a ficar sentada aos pés de Jesus, de uma forma como se fosse assim, eu estou aqui para aprender, como se fosse em sala de aula, e ali ela já começa agora a ter aquela ansiedade maior, a Maria, de querer aprender tudo aquilo que o mestre começou lá no passado, que foi justamente dentro do templo, quando ele disse assim, vai, não peques mais. Então ela agora sentou e disse assim, agora me ensina a verdade. Então Jesus começa ali a ensinar a verdade para justamente a Maria, tá bom? Então tá aí quem é Maria e Marta, irmãs. Beleza? Agora vamos continuar. Voltando para o texto de João 11, aquele que eu dei início da ponte, para ligar a ponte, certo? Onde fala da morte de Lázaro. O que acontece? As irmãs mandam chamar Jesus. Aí Jesus, quando chega lá no povoado, no ambiente onde moravam as irmãs e Lázaro, o que acontece? O capítulo é grande, vou ler só algumas coisas. No 11, capítulo 11, 19, diz assim, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para a consolar a respeito do seu irmão. No 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Beleza, então, Marta, ao se encontrar com Jesus, ainda no povoado, não dentro de casa, ela diz assim, olha, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Beleza. Bom, se você continuar lendo 22, 23, 24, Jesus não tem nenhuma reação quando ele se encontra com esta mulher chamada Marta. Não tem. Mas não tem mesmo nenhuma reação. Por quê? Ele não tem essa reação. Porque a Marta não tem esse costume de fazer o que a sua irmã fazia. Ou seja, Marta, ela apenas era uma mulher que servia na sua casa. Ela servia porque ela não hospedou Jesus, então ela servia Jesus. E agora vamos conhecer esta Maria.
tá bom? No mesmo capítulo, no 31, diz o seguinte: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então, quando ela saiu de casa, correndo, onde estava Jesus, eu acho que foi correndo, né? Saiu depressa. Então, saiu depressa, né? Eu acho que foi correndo. Então, o que acontece? No 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Olha só, ela faz exatamente algo que Jesus o agrada. Qual? Ela cai aos pés de Jesus em sentido de adoração. Ou seja, ela lá na casa que ela estava, quando Jesus passou a ser hospedado lá, ela cai também nos pés de Jesus para aprender os ensinamentos. Aqui esta mulher cai novamente aos pés de Jesus para então o adorar. Está entendendo agora a diferença? O adorar. Veja só, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Foi o que ela disse. Ela disse a mesma frase da irmã chamada Marta. Ela disse para Jesus. Aí sim, no capítulo 11, 32, quando ela cai nos pés de Jesus e começa ali a chorar e a lamentar diante de Jesus ali, o que acontece? Jesus tem uma reação com esta mulher. Por quê? Jesus tem uma reação porque esta mulher, a forma dela de se comportar diante de Cristo, o incomoda. Mexe com ele, com o sentimento dele. Por quê? Mexe. Vamos lá. 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha só. Jesus, quando viu aquela mulher, o adorando como estava adorando, lá com nos seus pés, ali como se fosse assim, agarrada com as mãos, as lágrimas descendo, ele vendo aquela mulher adorando daquele jeito ali, ele ficou totalmente comovido com a dor daquela mulher. Ele entrou naquele corpo daquela mulher para sentir a mesma dor quando se fala ali em Hebreus capítulo 13, 3. Porque a pessoa tem que passar na vida de uma pessoa que está sofrendo como se fosse ela mesma. Então Jesus ele entra aqui na vida de Maria como se fosse ele mesmo sofrendo aquela dor dela. Entendeu? Aí o que acontece? O 34 rola alguma coisa e o 35 diz assim, Jesus chorou. Ou seja, Jesus ele passou a chorar quando ele viu que a Maria adorou ele em lágrimas, a Maria ungiu os pés dele, a Maria enxugou os pés dele, a Maria ungiu a cabeça dele, a Maria desceu com os cabelos nos pés dele e começou a enxugar. Quando ele viu que esta Maria, que lá do passado, enxugava a sua... vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Que essa Maria, chorando, regava ali com as lágrimas, suas lágrimas, e enxugava com seus próprios cabelos, e beijando os pés, e ungia com seu unguento. Olha só, quando ele vê esta Maria, dentro de um espírito de sofrimento, por ter perdido seu irmão, o que é que ele faz? Ele começa a chorar. Ele começa a descer as lágrimas. Ou seja, se passando pela mesma dor que Maria estava passando. Por quê? Porque quando Marta chegou, Jesus não teve essa reação de chorar. Porque Jesus não reagiu como ele reagiu na hora que chegou Maria. Por que ele deixou para isso? Por quê? Porque Maria, até o cenário foi montado dessa forma. Primeiro foi aquela que não buscou tanto o sentimento de Jesus, mas quando aquela outra foi, que é a Maria, aí Jesus ficou agitado no espírito, ficou comovido ali, entendeu? Então ele teve empatia, né, para aquela mulher. Ele já passou, Jesus passou a sentir a dor dela, que foi a empatia que ele teve. Então, resumindo, Maria, de pecadora a adoradora. Marta, apenas uma servente para no nosso dia de hoje, uma diaconisa. Tá certo? Então está aqui, de uma pecadora a adoradora. Tá certo? Lembrando, para mim chegar a esse nome de Maria, nessa passagem, eu tive que usar a parte lógica. Eu não usei livros do passado porque não tem o suficiente para tal pesquisa. Então, como não tem, eu estou usando dessa forma aqui, no âmbito lógico.
tá certo? Mas, lembrando, bem claro, não tome como verdadeiro o que eu estou falando, que é Maria, tá certo? Que é Maria, não tome, tá certo? Mas Shed disse que esta mulher, a qual é a pecadora, é a mesma do adultério. O Shed diz. Se ele disse, é porque ele achou conteúdo suficiente para pesquisar e então colocar no rodapé da Bíblia de Estudo Shed. Então, qualquer Bíblia de Estudo Shed, no capítulo 77, você vai ver lá que ele aponta para João 8, que é isso aqui, do adultério, a mulher do adultério. Ele aponta dizendo que ela mudou de velha vida, né? Então, já que ela mudou, eu pego como verdadeiro esse de Shed, porque realmente é verdadeiro. O meu eu lanço como um âmbito na lógica, tá certo? E dentro da lógica, eu peguei quem? João, e João me apontou para Lucas. Lucas me identificou melhor o texto. O texto que mais liga o que João relata aqui, que ungiu com o bálsamo do Senhor, ele enxugou os pés com seus cabelos. O texto que mais assim, encaixa é o de Lucas. Tá bom? Por que o de Lucas? Porque o de Lucas ele tem um texto bem semelhante ao de João que ele está relatando. O Mateus não tem, nem Marcos tem. Mas João não tem? João tem, mas é capítulo 12. O João aqui é 11. Então não se pode analisar uma coisa lá da frente. Entendeu? Não pode. Você pode deduzir, mas não pode levar como comparação verdadeira. Tá certo? Então fica aqui a minha análise sobre esses textos. Tá bom? E que Deus te abençoe.